Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ex-Presidente da República, Senhora e Senhor Ex-Presidentes da Assembleia da República, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e dos restantes tribunais aqui presentes, senhoras e senhores membros do Governo, Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa, Senhor Provedor da Justiça, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e restantes autarcas aqui presentes, individualidades militares e civis, senhoras deputadas e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. A liberdade só se alcança e a democracia só se realiza por completo quando cada pessoa pode escolher, de acordo com o seu talento e a sua vocação, sem barreiras e em igualdade de oportunidades, o seu projeto e o seu modo de vida. O sonho da democracia e da prosperidade realiza-se numa sociedade livre e justa, na qual as pessoas são reconhecidas pelo seu talento, pelo seu mérito e pelo seu contributo. O sonho de uma sociedade na qual cada um pode escolher viver sem medo e sem necessidade. É um ideal pelo qual se vive e pelo qual se morre. É uma constante na vida. Uma sociedade que reconhece e valoriza quer o talento e o mérito, quer a inovação e a criatividade, tem de fazer uma aposta firme na educação. Tem que investir num ensino inclusivo que garanta às crianças e aos jovens oportunidades que não dependam da condição do seu nascimento, tem que investir no ensino com exigência e qualidade e com rigor na avaliação da escola, dos professores e dos alunos, no ensino que garanta a cada criança a possibilidade de sair, de largar, de escapar do círculo vicioso para o qual o seu contexto de base a empurra. Destruir este sistema de ensino que garanta oportunidades efetivas e colocar uma nação em risco. É ameaçar a massa crítica do futuro. É condenar a sociedade à estagnação e à pobreza. É levar as pessoas a desistir de sonhar e de lutar. É destruir talento e ambição. É o rumo certo para o aprofundamento das desigualdades. Nós, portugueses, maciçamente, não queremos esse tipo de sociedade. Queremos a outra. Uma sociedade inclusiva, que garanta a todos condições para que cada um seja responsável por construir a sua própria vida, tendo condições e capacidade de realizar o que desejar, de acordo com o seu talento, de acordo com a sua vocação e o mérito das suas escolhas. Nós queremos uma sociedade que se reveja em concessões. Nós não queremos uma sociedade que se reveja em concessões igualitárias, facilitistas ou de exclusão. E é esta sociedade livre, justa e inclusiva que em Portugal se impõe continuar a construir, por vontade dos portugueses. Nesse processo devemos introduzir elevados níveis de escrutínio e de transparência. Deve a sociedade libertar-se dos privilégios injustificados, da corrupção, do compadrio e da opacidade. Deve libertar-se de instituições políticas e económicas que potenciem o enriquecimento ilegítimo à custa do resto da sociedade. Deve libertar-se de qualquer tentação de abuso de poder na política e na economia. Deve ser firme no combate à impunidade. É uma sociedade na qual a proveniência da riqueza deve ser justificada e assim o enriquecimento ilícito criminalizado. O valor hegemónico do progresso inclusivo e do desenvolvimento humano, económico e social sobrepõe-se a qualquer salvaguarda de opacidade, sobretudo na presença de manifesta desproporção entre o património e o modo de vida perante os rendimentos auferidos por cada um. Numa sociedade de capital escasso, devemos proclamar tolerância zero ao desvio dos recursos necessários
à promoção do desenvolvimento inclusivo de oportunidades efetivas para todos. A sociedade inclusiva em permanente construção é uma sociedade na qual os que exercem cargos políticos e os atores económicos devem estar sujeitos a elevados níveis de escrutínio e de transparência. Devem registar publicamente os seus interesses, os seus propósitos e as suas afiliações. Estas são medidas determinantes para elevar o grau de confiança que as pessoas depositam nos outros e, consequentemente, para elevar a medida em que são capazes de cooperar. A confiança é, sobretudo, uma consequência do prestígio das instituições políticas e económicas, e estas são um garante do primado do direito, da promoção da igualdade de condições e de um sistema jurídico imparcial. A democracia, a liberdade e a igualdade de oportunidades não serão direitos permanentes se a política não estiver ao serviço das pessoas, de todas as pessoas. Se as instituições políticas e económicas não refletirem as escolhas que conduzem a uma prosperidade inclusiva. Olhando o mundo, percebemos que diferentes escolhas políticas levam a consequências distintas. O progresso e o crescimento económico sustentável e inclusivo não são um mero acaso. São resultados determinados por escolhas que fazemos. Essas escolhas são, antes de tudo, políticas, e é o processo político, na sua composição primacial, que determina a natureza e o tipo das nossas instituições e como funcionam. Se organizam em torno de um mercado livre e concorrencial para todos, em condições de igualdade de oportunidades, se criam incentivos à iniciativa privada e às empresas, se removem os obstáculos à entrada no mercado, a burocracia, os custos excessivos na obtenção de licenças e alvarás, as dificuldades em obter empréstimos e financiamento, se garantem condições de acesso que potenciem o talento e o mérito, a inovação e a criatividade. Em suma, se removem as barreiras que aprofundam as desigualdades registadas na casa de partida. Mas, se pelo contrário as nossas escolhas vierem a determinar que a sociedade se organize num quadro caracterizado pela insegurança do direito de propriedade e da livre iniciativa económica, pela opacidade e ausência de escrutínio na imprevisibilidade dos interesses, na imprevisibilidade e nos interesses de grupos sociais ou de elites, então desperdiça o talento, repudia o mérito, desmoraliza as pessoas e aliena-lhes a liberdade de escolher e as oportunidades de progredir. Há uma fronteira clara entre as duas opções políticas que referi. E essa fronteira separa pensamentos políticos inconciliáveis. Uma fronteira tão nítida quanto o paralelo 38 que divide as Coreias. Uma fronteira que, de um lado, coloca o primado da pessoa e do seu projeto de vida, e do outro, um Estado totalitário, gerador de pobreza e de injustiça. Recordo Francisco Sá Carneiro citando: o socialismo marxista, coletivista e estatizante, por mais suave que seja o seu discurso, não convém ao progresso dos povos, nem ao livre desenvolvimento dos homens e das mulheres, até porque é arcaico. Mas se os dois pensamentos políticos que aqui confrontei são realmente inconciliáveis, é importante sublinhar a relevância moral de um outro traço distintivo entre eles, sobretudo nesta data simbólica que celebramos. E esse traço distintivo é aquele que separa a tolerância que se propõe ao diálogo, à abertura e ao consenso, da intolerância que se apresenta dogmática, que não discute ideias, antes as impõe, e que não aceita a diferença ou a escolha livre, preferindo escolher por nós, em nome de um suposto bem maior. Trata-se, no fundo, do que separa a verdadeira democracia das redutoras utopias totalitárias. E termino com uma referência que é hoje incontornável, com profundo afeto e profunda admiração àquele que, do exílio,
denunciou ao mundo o Portugal amordaçado e que indicou e desbravou o rumo, primeiro da escolha e depois da consolidação da liberdade, da democracia, da descentralização, da opção europeia, da relação solidária e fraterna com a nossa pátria imaterial, que é a língua portuguesa e a enorme comunidade que a partilha. Aquele que foi um dos mais marcantes rostos da luta para que, na continuação de Abril, Portugal permanecesse do lado livre, democrata e inclusivo de um mundo então dividido por um muro. Por tudo isto, obrigada, Mário Soares, e obrigada a todos os que lutaram e persistem em lutar pelos ideais da liberdade e da inclusão. Obrigada. Viva a liberdade, viva a inclusão, viva Portugal!